Eu quero te mostrar nesse vídeo exatamente como o marketing digital transforma a tua mentalidade, transforma a tua percepção e faz as coisas ficarem cada vez mais artificiais e mais descoladas da realidade. E isso já está afetando sua vida, mesmo se você não trabalha com marketing, porque você consome isso diariamente. E eu vou te explicar mais ou menos por quê, usando um caso, que foi o que aconteceu com o Primo Rico desse lançamento, e um vídeo do Petri, em que ele reage a um vídeo dele. Então, basicamente, essa Black Friday, a galera fez um lançamento gigante, se juntou, várias pessoas estavam competindo, e é justamente essa competitividade de mercado que faz algumas coisas bizarras acabarem acontecendo dentro desse próprio mercado. E é exatamente sobre isso que eu vou falar e que eu vou expor. E eu quero te mostrar esse vídeo aqui, onde o Petri comenta uma fala do Thiago Negro. Sem atividade, mas não suportam ver o educador bem sucedido. Também disseram que a ideia de oferecer por 50 reais. Ele também se trata como se fosse um professor de escola pública, né? Um desconto antecipado de 500 gerava desespero. Os comentários nos grupos começaram. Desconto de quê? Por que pagar pra talvez ter desconto? O script que antes parecia infalível começou a falar. Bom, se você é desprovido de inteligência assim, como nosso amigo que pensa assim, deixa eu te emprestar um pouco do meu conhecimento. Atenção. Ele vai ter que se livrar da crítica de, pô, cara, você cobrou 50 reais com um desconto de 500 reais num produto que ninguém sabe o valor ainda. E você não poder pagar mesmo com desconto? Pois é. Vai gastar 50? Atenção. Esse filtro inicial ajuda a gente a separar os curiosos dos interessados reais na oferta. O que a gente fez se chama commitment buyer, ou viés de comprometimento. Agora eu senti explicando a manipulação. É basicamente quando alguém faz um pequeno investimento inicial, como pagar 50 reais, e essa pessoa já passa a se enxergar como parte do grupo, como se ela já tivesse no plano da Black Friday. E agora Essa música no fundo Mano, ainda parece o vilão. ele- Sabe aqueles filmes que o vilão... Explica Quando o vilão revela plano. tudo que ele fez o filme inteiro, e você fica, filha da puta. É claro que eu botei o alfinete dentro desse prato, porque quando você caísse em cima dele, a minha sede em Nova York ia explodir bem na hora, e você, otário, tropeçou aqui e tropeçou em cima do prato que fez explodir Nova York. Você fica, caralho, filha da puta. Ele tá fazendo isso. Com essa música no fundo. passa a se enxergar como parte do grupo, como se ela já tivesse no plano da Black Friday. E agora que ela se comprometeu com 50 reais, o cérebro dela vai fazer de tudo pra manter a coerência entre o que ela pensa e o que ela faz. Então você sabe manipular as pessoas pra ganhar mais dinheiro. Você acabou de explicar. Só colocou bonequinhos pra exemplificar. O vilão do filme explicando. Tudo que ele fez durante o filme inteiro. Oferece o desconto, sacrifica uma parte do resultado do lançamento, mas o aumento da conversão causado por esse viés cognitivo faz valer muito a pena. Então você sabe que é uma manipulação. Você sabe como o cérebro da pessoa funciona. Você sabe que se ela desembolsar 50 agora, quando você lançar o curso, mesmo que ela ache que o curso é ruim, ela vai comprar mesmo assim, porque ela já se comprometeu com 50 reais. Isso é manipulação, cara. Não, se você usar... Como é que é processo cognitivo numa frase? Você está manipulando as pessoas. Mas o aumento da conversão causado por esse viés cognitivo. E aqui tem um ponto que ele é fundamental e eu converso bastante com alguns amigos meus. E um amigo meu me falou que, cara, quando eu entrei no marketing, eu achava um absurdo você usar falsa escassez. E pra quem não sabe, falsa escassez é você dizer assim, faltam apenas 10 vagas pra acabar. Ou eu tenho 10 cupons de desconto, quando na verdade não tem limite de vagas, não tem nenhum cupom. Ou você colocar ali um timer, a oferta fecha em 15 minutos, quando na verdade aquele é um timer falso. Então, esse amigo meu falou, cara, eu achava absurdo isso. Só que você vai convivendo com as pessoas e vai fazendo as coisas, e chega um ponto que você naturaliza, você não é normal, você já nem percebe mais o que tá fazendo. E isso foi uma coisa que eu percebi muito, né? Eu tô trabalhando com isso desde 2019, então vão fazer 7 anos agora que eu tô trabalhando exatamente com marketing digital e entendendo toda a estrutura de venda e participando desses projetos. E você tem uma visão muito diferente de quando você tá de fora desse meio do que quando você tá dentro. Quando você tá dentro, você realmente naturaliza coisas que quando você estava fora, você não naturalizava. E a gente é muito influenciado pelo ambiente, né? E basicamente esse tipo de coisa que ele falou, ou seja, você usar um viés de comportamento, assim, eu não vejo algo como algo antiético, até hoje eu não vejo, mas o grande problema, na minha visão, do marketing digital em si, é que grande maioria dos cursos e das entregas, eles são ruins, cara. Eles não geram nada na vida das pessoas. As pessoas estão vendendo fumaça, estão vendendo espuma. E aí eles falam que tem um argumento que é o seguinte, se você tem uma entrega boa, um produto bom, você é obrigado a fazer o seu cliente comprar, o seu lead comprar. E aí eles usam esse argumento para poder justificar por que eles usam tanto gatilho, por que eles usam manipulação. Ok. Só que tem outro ponto também. Mais de 80% das pessoas que compram cursos digitais não terminam os cursos digitais. Elas não finalizam esses cursos. Ou seja, mesmo que elas finalizassem, ter impacto já seria algo difícil de metrificar. Elas não finalizando, para elas aquilo ali não gerou basicamente nada. E muitas dessas pessoas sequer abrem esses cursos. E aí o que eles falam? Eles falam o seguinte, mas não é minha responsabilidade, porque se a pessoa comprou, ela tem que abrir. Então eu entreguei o conhecimento, agora eu lavo minhas mãos. Mas aí para pensar. Você sabe que as pessoas não abrem, porque você tem esses dados. E aí você usa o argumento de que você tem que usar essa manipulação, esses gatilhos, para conseguir vender, porque você tá mudando a vida das pessoas. Só que se a vida das pessoas não muda porque elas não abrem, então a responsabilidade é 100% delas, entende? E eu não tô tirando a responsabilidade das pessoas. Eu acredito que todo mundo tem responsabilidade por tudo que compra e também por fazer ou não fazer as coisas. Isso aí eu concordo 100%. Só que você percebe como o discurso é incongruente, né? No sentido de dizer...
Não, eu uso pra mudar a vida das pessoas, mas eu sei que eu não mudo a vida das pessoas porque elas não abrem, então, mas a responsabilidade é delas. Então, tipo, é um meio dessas pessoas se sentirem melhor e justificarem esses atos que são duvidosos, ou quando alguém questiona essa pessoa, ela ter sempre um argumento pra rebater. Mas esse é um ponto do que eu tô falando, e a gente vai ver isso mais profundamente ao longo desse vídeo aqui, que é o primeiro ponto, você usar gatilhos e tal, e essa visão que eu quero trazer, que o marketing naturaliza algumas coisas que você que tá de fora às vezes acha um absurdo, mas dentro do meio realmente é normal. Você não acha nem que é antiético nem nada, porque existem essas justificações em volta das ações que são tomadas. Então, se liga só, nesse próximo corte aqui. Mas ele precisa de uma desculpa pra isso. Atenção. A Black Friday, a gente precisava de um motivo. Logo pensaram, o nascimento da minha filha. Seria a justificativa perfeita. Presta Poderia atenção. usar como narrativa pro lançamento e todo mundo entenderia. Mas eu tive a minha conversinha ali com Deus, eu decidi que não. Eu decidi por não usar minha filha como marketing. E aí, de novo, eu criei uma foto dele ajoelhado. Cara, você precisa conversar com Deus que você não pode, pra saber que você não pode dar tua filha como marketing. Ele pensou assim, eu posso usar porque de fato ela vai nascer. E vai coincidir com a data da nossa live. Por que a pessoa fala isso? Será que eu Sabe uso todos? isso como desculpa? Eu falo às pessoas, galera, a gente vai ter que mudar a data porque a minha filha vai nascer. Aí ele conversou com Deus. E Deus falou, não faz isso, Thiago. Nossa, que óbvio. Não faz isso. Não use a sua filha pra ganhar dinheiro. Deus falou, não use a sua filha por marketing digital. Não use a sua filha pra ludibriar as pessoas. Não use essa pequena alma. Não use. E ele ouviu isso. Eu sei que daria certo, basta ver os números de engajamento que a gente teve quando falamos pela primeira vez, ou a segunda, a terceira, e assim diante da minha filha. Mas também sei que foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. E no final, a gente fez um anúncio simples, 21 de outubro, sem justificativa perfeita, sem usar a Eloá. Apenas Nossa. confiança de um produto Tipo assim, que você realmente quer- mudaria. Tipo assim, ele quer aplausos porque ele não usou uma criança. Muitos disseram que a gente não tá falando por aí os números da Black, porque tudo foi um tremendo fracasso. A gente tava guardando esses números por uma única razão. Nós 4 decidimos manter sigilo, porque a gente ainda não fechou o carrinho do lançamento. E você mesmo pode agora, nesse exato momento, clicar no link da descrição desse vídeo e participar dos últimos dias da nossa oferta. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, Tá? Entendeu? Então, ele fez toda a novela e tal. No fim ficou revelado que isso aqui era um grande vídeo de vendas de novo. Sim. Então no fim ele fala, não foi um grande fracasso. A gente não revelou quanto que a gente vendeu, porque o carrinho ainda tá aberto. Você pode comprar agora. Logo E aí, é o seguinte. Esse lance que ele falou de... Alguém sugeriu, ele não disse fui eu, mas alguém teve a ideia de usar o nascimento da minha filha como marketing pra justificar porque que a gente tava adiantando a live pra antes dos nossos concorrentes, porque eles queriam vender primeiro, né? Do que a concorrência. Anunciar, abrir o carrinho primeiro. E aí eles sempre precisam de um motivo pra mudar. E aí ele disse que alguém sugeriu isso e que ele conversou com Deus e Deus disse pra não usar a filha dele como marketing. A filha dele que, inclusive, teve uma complicação no nascimento e tudo mais. E aí você para pra pensar, o questionamento que o Petri faz é... Nossa, você teve que conversar com Deus? Porque isso é óbvio pra maioria das pessoas, né? Só que, novamente, isso reforça o que eu trouxe. Você tá dentro de um ambiente onde você tá tão enviesado pela venda, pelo processo de faturamento, pela copy, pelo gancho, por atrair mais audiência, por bater o recorde, que isso daí, toda essa esfera, ela inebria o resto. Ela faz você perder a sensibilidade sobre as coisas. Você perde a sensibilidade sobre o tipo, não sei o que é certo e o que é errado, porque isso é muito relativo, né? Mas você perde a sensibilidade sobre, às vezes, algumas coisas que são valores intrínsecos seus, ou que não fariam sentido pra você ou pra sua família naquele momento. E você acaba meio que dissolvendo essa percepção em meio a todo o ruído e todo o barulho que você está exposto dentro desse ambiente, né? E isso acontece sem você perceber. E isso, novamente, é uma forma de trazer isso à tona, né? Ele ter que questionar, nossa, será que eu uso minha filha como marketing? Será que vai ser uma coisa legal ou não? E o Petri, óbvio, ele tá num papel de crítica aqui, ele vem com esse personagem para criticar, então ele vai bater muito forte nisso. Mas o ponto crucial é o que vem a seguir, depois disso, né? Que é o que vai acontecer no minuto 14, quando ele fala isso aqui. Meu Deus! Então, você entendeu? No meio o cara falou, eu conversei com Deus e Deus me disse pra não usar minha filha como marketing. No final do vídeo, quando ele faz a chamada de vendas, depois de contar toda a história, depois de te envolver na história, ele vem e te fala, o carrinho tá aberto ainda, você pode comprar, mas eu vou te falar uma coisa, vem a foto da filha. Pra quê? Pra te tocar no coração, você falar, agora eu vou comprar essa porra. Pode ou não pode usar? O filho! O que Deus falou naquela conversa? Ele falou, não usa pra justificar o adiamento da live. Usa só no final do vídeo que você vai fazer. Aí pode. E entubado ainda. Vai pegar super bem com a galera. Até avisos, cuidado com cena sensível. Não, mas calma aí, por que ele justificou? Vamos ver o justificativo? o carrinho.
Mas não custa tentar. compra meu Mas tem curso. algo Compre meu curso. Mas Logo depois compra do... meu curso. Compra meu curso. Mas tem algo que eu ainda não te contei. que eu não Mentira, eu sei. ainda não te contei. Eu não quero saber. Em primeiro lugar, eu não quero... você tá me vendendo um curso de investimento. Esse vídeo é toda uma propaganda pra vender mais esse curso. Eu não quero saber o que aconteceu no parto dessa mulher. Eu não quero saber. Não me interessa o que aconteceu. Tem algo que eu ainda não te contei. 26 de outubro, a Eloá nasceu. Mas ela ficou no UTI. E agora eu vou te mostrar. Porque eu vou expor essa bebê. Logo depois de uma chamada de vendas. Cara, isso pra mim é, sei lá, surreal. Vou melhorar, hein? Ai, gente, que dó, pelo amor de Deus. Bom, o papai e a mamãe te deixaram vir aqui. Olha que... Olha. E você tá precisando Isso aqui é Geraldo Luiz, cara. É o Geraldo Luiz. Que ficar melhor. horror. Mas que não vai te deixar, a gente tá junto aqui, tá bom? Você não tá sozinha. Ai, A gente vai gente, ficar aqui boa parte do tempo. que O horror. que aconteceu com essa conversa aqui que você teve com Deus, cara? Ele não te falou que não era pra fazer isso? Ai, que me senti mal. Nesse exato frame, Deus falou: meu filho, não use. Então, basicamente, cara, isso são exemplos para trazer esse ponto, para provar esse ponto de como o marketing, de fato, ele te inebria, ele te tira o senso da realidade, ele faz você ficar extremamente enviesado pelo ambiente. E aí, por que isso acontece, né? Por que o meu amigo falou lá atrás que pra ele era uma coisa que ele disse que nunca ia fazer, usar escassez falsa, e hoje é uma coisa tão natural e todo mundo faz? Isso acontece porque o mercado ele é altamente competitivo, ou seja, todos estão disputando atenção pelas mesmas pessoas, né? E quanto mais o tempo passa, mais competitivo ele fica, tem mais gente atuando dentro do mercado, tem o custo por capturar essa atenção através dos anúncios, ele tá cada vez mais caro, porque tem cada vez mais pessoas anunciando, e os anúncios, para quem não sabe, são um leilão de atenção. Então, quando você anuncia, você tá comprando a atenção das pessoas, só que outras pessoas também estão comprando ao mesmo tempo, então ganha quem conseguir botar mais dinheiro naquele momento, naquele clutch de público dentro do leilão. Então tá cada vez ficando mais caro e mais competitivo. E por ser competitivo, as pessoas vão gradativamente ficando cada vez mais apelativas, cada vez mais batendo em emoções humanas, cada vez mais fazendo promessas agressivas, cada vez mais pegando as dores daquelas pessoas e trazendo aquilo à tona. E por fazer isso, às vezes você vai perdendo a mão daquilo que você acreditava no início, daquilo que você achou que não ia fazer. Porque não é você que está fazendo, é todo o ambiente que você está inserido que está fazendo. E, consequentemente, você tem contas, você tem uma empresa, você tem funcionários para pagar, e você vai indo nesse caminho, vai se levando para esse caminho, até o momento de que daqui a pouco alguém vai fazer uma parada muito absurda dentro do mercado, e vai ser alguém que não tinha o hábito de fazer isso, ou que tinha o respeito das pessoas, e quem tá de fora vai ter mais facilidade de enxergar e estranhar isso. Por quê? Porque tá fora do contexto, não tá contaminado por ele. E quem tá dentro do contexto já sabe. Eu olho um vídeo de vendas desse aí, do Thiago, por exemplo, eu sei exatamente que ele fez um vídeo de resposta das pessoas que criticaram ele, mas no fundo é o que a gente chama de VSL, que é um vídeo sales letter, uma carta de vendas em vídeo, entendeu? Tá tudo muito bem estruturado ali, tem os ganchos no momento certo, tem a narrativa, a história, o que aconteceu, ele explica, ele traz clareza, ele traz o que a gente chama de reason why, que são os porquês, e aí por trazer esses porquês, ele consegue sedimentar na cabeça do público o motivo de estar fazendo isso e como isso é bom, como isso faz sentido, e quando a pessoa percebe que aquilo faz sentido, ela tem mais facilidade de efetuar uma compra. Então, assim, são vários gatilhos, várias técnicas de indução do público para ele tomar uma decisão. E ele sabe fazer isso muito bem, né? E por saber fazer isso muito bem, e por ter uma equipe gigante, com certeza tem muitas pessoas muito inteligentes trabalhando com ele que sabem estruturar isso, ele consegue estar sempre performando muito bem dentro do negócio. Eles faturaram aí 40 milhões, como ele falou, não fechou o carrinho e tudo mais. E acaba que, óbvio, dá certo. Você acaba vendendo para topo de funil para as pessoas que têm menos conhecimento sobre o mercado. Só que o que eu vejo dentro desse mercado, e não tô falando que é o caso do Thiago, porque eu não conheço o produto dele, né? Nunca comprei nenhum produto dele. Mas o que eu vejo do mercado que eu conheço e da maioria das pessoas do marketing digital e dos produtos e dos gurus, né? As pessoas que têm muito alcance. O que acontece? Quanto maior um infoprodutor fica, um empresário do digital fica, mais público ele traz. Quanto mais público ele traz, mais ele tem que falar de forma simplificada, porque o público é um público com menos consciência. O primeiro público que ele pega é o público com muita consciência, depois ele vai atrás de outros públicos. Aí, por esse público ter menos consciência, o que acontece? Ele tem que falar de uma forma mais simplificada, mais bobinha, mais burra, digamos assim, para o público como conseguir entender, porque se ele for muito profundo, as pessoas não vão entender e não vão engajar. E aí o cara se acostuma a falar com o que a gente chama de topo de funil,
que são essas pessoas que não entendem do mercado, né? Não entendem daquilo que ele tá falando, e ele tem que ficar falando de forma simplificada o tempo todo, né? Então o conteúdo dele fica, de certa forma, um pouco tosco pra quem é mais profundo. O conteúdo desse cara, ele fica raso, ele fica uma coisa que parece que o cara tá enxugando gelo ali só pra chamar a atenção das pessoas, capturar o gancho e conseguir vender algo pra elas. Só que o grande problema é que o conteúdo que esse cara entrega depois também é ruim. Por quê? Porque ele passou tanto tempo olhando pra esse topo de funil e simplificando as coisas que ele não tem, às vezes, capacidade ou ele não tem nem a preocupação de se importar com a jornada pedagógica do aluno e entender como que ele vai gerar resultado de fato para aquele aluno. Se o aluno vai conseguir terminar o curso, como que ele cria uma dinâmica para o aluno terminar o curso ou para o aluno superar as dificuldades ao longo da jornada. Isso não existe na entrega do digital, porque eles só se preocupam com a aquisição de clientes, não com a manutenção desses clientes. Então ele vai te dizer assim, mas tem gente que tem resultado, mas é óbvio que tem, porque numa amostragem que o cara fatura 43 milhões de reais, ele deve ter vendido aí, sei lá, 5 mil, 10 mil, sei lá, não sei qual era o ticket que ele vendeu, entendeu? 5 mil, 10 mil vendas o cara fez, sei lá, 10, 15, 20 mil vendas. Ele vai botar, vamos dizer, 20 mil pessoas para dentro da base dele de alunos, ele fez 20 mil vendas. Cara, dessas 20 mil pessoas, se tiver 500 pessoas que tiveram o resultado, é gente pra cacete pra você mostrar assim, tem um monte de gente aqui que tem resultado, tem 500 pessoas. Só que se for pegar numa amostragem, entendeu? Você vai pegar 20 mil pessoas, você vai pegar 500, é uma porcentagem muito baixa pra um produto ser bom, entendeu? Pô, imagina que você vende 20 mil carros e só 500 andam, entende? O objetivo final do carro era esse. E só 500 carros realmente funcionam de fato. Então é óbvio, né? A jornada educacional, ela é diferente de um produto de consumo que você utiliza no dia a dia. Porque ela depende de outros fatores de absorção de conhecimento e execução prática daquilo. Só que o ponto é esse. Não existe uma mínima preocupação na otimização dessa jornada. E novamente, eu não tô falando do Nigro de fato, porque eu não conheço o produto dele. Mas no mercado digital isso é muito comum. E se você trabalha com isso, você sabe do que eu tô falando. E se você não trabalha, pode confiar que é exatamente assim que funciona. E se você já comprou um curso que não terminou, então você sabe. Se você comprou um curso que era ruim, você sabe também. Então, o que acontece? O marketing digital, ele é um grande velho oeste, onde tem muita enganação, e até quem não é enganador, ou seja, tem muito golpe mesmo, tem golpista pra cacete, que é cara pilantra mesmo, que tá ali pra aplicar o golpe, mas até mesmo quem não tá aplicando golpe, tem vários empresários que os caras realmente trabalham, realmente fomentam o mercado e estão criando empresas tudo na legalidade, que é o caso do Thiago Nigro, né? Ele é um cara que ele não é um criminoso, ele usa a estrutura legal, né? Ele é um cara que tem uma empresa que é validada pelo sistema jurídico, mas tem muitos caras assim que acabam não entregando produto de boa qualidade e acabam utilizando todos esses subterfúgios e essas meias-verdades e essas manipulações para conseguir trazer um público, vender uma ideia de que o público vai mudar de vida pra cacete e os caras compram essa ideia e acaba que não acontece, é só fumaça, é só uma ideia, né? E isso é uma coisa que me incomoda bastante no mercado digital, é uma coisa que me faz querer sair dele a todo momento, e o que eu penso agora é uma forma de conseguir vender educação ou proximidade, vender conhecimento de uma forma que seja mais eficiente, tanto para o público quanto para a empresa mesmo, né? E aí quando eu digo eficiente, eu não digo nem de eficiência financeira, mas de gerar valor, né? Porque qual é o objetivo de uma empresa? Se fosse só dinheiro, cara, não, não fosse, óbvio, o dinheiro ele é fundamental dentro do sistema que a gente vive, né? Para a empresa existir. Sem dinheiro a empresa não funciona. Mas dinheiro por si só, a maioria dos caras que aparecem aí e tem muito sucesso, eles têm muito dinheiro já. Se fosse só por dinheiro, eles não estariam mais fazendo isso. Eu acredito que inclusive eles, o próprio Thiago ou outras pessoas, eles estão no ímpeto de tentar ajudar as pessoas, de tentar conectar. Só que o mercado, ele dissolve tanto a sua percepção inicial e ele distorce a realidade de sua volta que às vezes você nem percebe mais que você tá vendendo uma parada que não funciona. E tá tirando dinheiro, às vezes, de pessoas que nem têm grana. Porque elas compraram essa ideia e elas não vão conseguir performar. E muitas delas vão se sentir culpadas por causa disso. Porque no final a culpa é delas, porque elas não assistiram tudo. Ou porque elas assistiram e não aplicaram da forma como deveria ser aplicada. Exatamente, com a consistência certa e tudo mais. Então, é uma questão bem complexa dentro desse mercado. Ele é um mercado que acaba sendo complicado, porque eu entendo todos os lados. Eu entendo o lado de quem empreende, que é muito difícil aqui no Brasil, e de querer performar e às vezes ter contas para pagar, ter famílias que dependem do negócio, você quer pagar essas contas, você quer
não quer demitir ninguém e é uma pressão gigante, então você tá buscando a performance, só que também eu entendo o lado do cara que é um aluno, que às vezes quer mudar de vida, às vezes ele se expôs a uma promessa muito agressiva que alguém fez pra ele e chega lá e não é aquilo que prometeram, não é aquilo que falaram. Da mesma forma, a pessoa utiliza de mecanismos e vieses pra conseguir manipular aquele cara que muitas vezes tá fragilizado por uma condição financeira ruim, ou às vezes tá fragilizado pela própria internet, que tá ali mostrando um monte de coisa e dizendo que a vida dele é uma bosta e que esse cara é um bosta, entendeu? Então assim, é uma questão complexa. Tipo, eu nem gosto de falar de ético ou antiético, porque eu acho que existe uma relatividade muito grande de discussão dentro desse campo, e a ética acaba sendo mais um consenso coletivo de percepção, né? Então, eu não gosto de entrar nesse campo, mas eu gosto de questionar essa realidade. Tanto para mim mesmo, quanto para as pessoas que estão assistindo aqui, que compram cursos, quanto para os próprios infoprodutores. Questionar se faz sentido agir dessa forma, se é produtivo para eles, se é produtivo para a sociedade, se é produtivo para os alunos deles, as pessoas que compram deles, que investem o dinheiro e confiam naquilo que eles estão vendendo. Então, eu aproveitei esse momento que eu estava assistindo o vídeo do Petri para conseguir trazer essa visão, para conseguir trazer esse questionamento, né? E não trazer uma resposta, mas mostrar como o marketing, ele realmente distorce a sua visão da realidade, né? E por distorcer essa visão, você acaba ficando um pouco à mercê de adotar comportamentos que talvez até um dia você mesmo olhe e pense que não fazia sentido você fazer aquilo e você só fez porque estava inserido no meio e absorvendo essa realidade. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o like, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram lá, Igor Antiqueira, e conta comigo o que precisar. Tamo junto.